Para fazer esse biscoito lindo do Stitch, eu tô usando aqui o meu mix em pó para biscoito pet no sabor baunilha e ele tá sem cor. Mas você também pode usar o colorido, você que decide. Temos vários sabores no nosso site. Eu não tenho cortador do Stitch, então eu faço assim. Eu imprimo, recorto e com o auxílio de um bisturi ou uma faca, a gente vai vai cortando o formato do biscoito. Muito simples assim, tá, gente? Se você não for fazer muitos biscoitos, é um jeito da gente não ter que comprar tanto cortador sempre, né? Então eu faço assim, a maioria dos meus biscoitos decorados assim, eu faço com esse molde, tá? E aí depois a gente vai levar um pouquinho pro freezer só pra dar uma firmadinha. E aí a gente vai assar o biscoito a 180 graus, mais ou menos, uma meia hora, 40 minutinhos, porque esse biscoito ele é maior do que o normal, tá bom? Mas tá tudo no rótulo, na embalagem, explicando direitinho pra vocês. Mas quanto maior o biscoito, né, mais tempo ele tem que passar no forno, tá, gente? Vamos fazer o nosso biscoito do Stitch com glacê Real Pet da Sprinkles Pet. O único patenteado, maravilhoso, perfeito pra você fazer as criações mais incríveis. Gente, vamos começar dando ponto do nosso glacê Real Pet em várias cores. Lembrando que você pode escolher o sabor e a cor do seu glacê, hein? Sabor, nós temos baunilha e bacon, tudo 100% natural, hein, gente? As cores também, nós temos uma variação bem grande agora de cores. Temos roxo, azul, rosa, vermelho, verde, marrom, laranja, amarelo e outras cores. Nós temos muitas cores mesmo, tudo 100% natural. Basta a gente adicionar água aos poucos à mistura, que aí a gente vai ter o ponto certo. Lembra, gente, como as cores são naturais, eu preciso misturar bem para que toda a cor seja visualizada, tá? E extraída, certo? Nosso azul mágico, maravilhoso, ele começa parecendo que é roxo, meio rosa, e a mágica acontece que ele vira azul. Isso mesmo, a gente tem um glacê Real Pet natural na cor azul, que se transforma, olha que lindo. Essa é a magia de criar que eu amo tanto, gente. Você tá vendo que o ponto pro nosso glacê, ele não é um ponto assim super fluido e nem um ponto duro. Aqui eu errei um pouquinho o ponto, ele ficou super fluido. Então eu coloquei um pouco mais de pó de glacê e aí eu consegui voltar ele para uma consistência mais firme para eu conseguir dar o ponto correto. O ponto correto é quando eu jogo ele da colher, ele vai cair, você vai contar até 10. No 10 não tem que ter mais nada do montinho da colher que caiu ali, você entendeu? Você vai contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele vai espalhar e vai ficar nivelado, tá? Não vai ficar do jeito que você jogou o glacê. Esse é o ponto que a gente vai usar o preenchimento. Nós vamos fazer o preenchimento do biscoito todinho. E vai ser dessa forma. Exagerei, coloquei muita água, põe mais um pouquinho do pó do glacê. Ainda tá muito grosso, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Bem aos pouquinhos mesmo, até a gente conseguir o ponto perfeito. Isso leva um pouco de tempo para você ter prática só, mas, gente, não é difícil. Já você pega o jeito, você vai saber o ponto que você precisa e o quanto de água que você tem que pôr. Por isso que não é uma ciência exata. É por isso que eu não falo assim, põe tanto de água. Porque varia. Varia muito mesmo. Então, se o tempo aí tiver mais calor, você vai usar menos água, você vai ver. Se o tempo tiver mais frio, você vai acabar usando mais água. Então, gente, varia, tá? Por isso que não tem fórmula de água. Quanto de água que eu vou colocar para fazer isso ou aqui, certo? Então, nessa preparação aí, a gente vai colocar no saco manga e vamos preparar as outras cores. A gente tá fazendo tons de azul para fazer o Stitch, né? Tons de azul, branco, preto e rosa. Depois eu vou explicar para vocês porque é o do branco, tá? E todas essas cores você tem disponível pronto. Você pode comprar o seu glacê Real Pet da Sprinkles Pet nas tonalidades já, tá bom? Os tons de azul, a gente vai mesclar o azul com o branco. E aí a gente vai conseguir todos os tons de azul que a gente precisar, todos os tons de rosa que a gente precisar. E aí por diante, é só a gente misturar a cor com o branco, que aí eu vou conseguir vários tons. O ponto vai ser igual para todos, menos pro contorno, que a gente tá usando preto, tá bom? O preto ainda não tá disponível porque tá em fase de testes, porque é um preto que não é preto, assim como o azul que não é azul, tá, gente? Eu não uso nada preto pra deixar ele preto, por isso que eu tô fazendo um teste pra ver como é que ele se comporta. Mas já vai estar disponível pra vocês. O tom desse glacê de contorno e preenchimento, assim, pra fazer volume, tipo os olhos, o nariz e o contorno, ele é mais firme e eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Aqui no glacê branco,
essa fase aqui, ela é opcional, completamente opcional. Mas, pra quem tá começando, ajuda muito. Por quê? Quando eu vou preencher com glacê branco por baixo, eu nivelo todo o biscoito. Então, qualquer coisa que tiver no biscoito que possa dificultar ali o meu preenchimento, quando eu estiver fazendo o desenho, o glacê branco, além dele cobrir, ele vai nivelar todo o biscoito e vai deixar mais retinho pra gente trabalhar. Fora que quando a gente for passar o desenho, é muito mais fácil da gente conseguir visualizar o que é pra fazer. Apesar que, vou ser muito sincera com vocês, nesse biscoito do Stitch também foi a minha primeira vez. Fiz pela primeira vez esse biscoito e eu me guiei muito mais pelo desenho do que pelo desenho do que eu recortei mesmo até pra fazer o biscoito, do que pela marcação do biscoito. Eu achei que eu me guiei muito mais no olho mesmo, tá? Pra gente conseguir fazer dar certo, tem que estar 100% seco. 100% seco. Você pode deixar de um dia pro outro, ou você pode secar no forno. Liga o forno, deixa ele esquentar, desliga o forno, coloca ele lá dentro o biscoito e vai deixar ele secar na quentura do forno, desligado, tá? Ou você pode colocar na air fryer a 60 graus e deixar lá secando 2 horas. Mais ou menos, tá, gente? Pode ser mais, pode ser menos. Mas ele tem que estar completamente seco pra você poder transferir o desenho. Porque senão você vai afundar o glacê, vai rachar tudo e não vai dar certo. Aqui eu tô usando um lápis 2B da Faber-Castell. Ele tá bem apontadinho. E aí, pra eu poder transferir o desenho pro biscoito, eu vou contornar pela parte de trás. Vou contornar todo o traço do desenho. Porque aí vocês vão ver, também vocês vão entender por que ele vai ter que estar seco, né, pra eu poder transferir pro biscoito, porque o glacê vai ter que estar seco, e como que eu vou fazer essa transferência pro biscoito. Então é só contornar, deixar bem firme ali a ponta, pra gente poder transferir esse desenho bem facilmente. Agora eu vou transferir o desenho pro biscoito, que já tá seco, tá? O meu glacê branco tá completamente seco, completamente seco. É só eu posicionar a imagem em cima do biscoito, que ela deve encaixar perfeitamente, e passar por cima, passar todo o traçado por cima do desenho. Que a parte de trás, né, vai entrar em contato com a parte do glacê branco e aí a gente vai fazer a nossa marcação. Aí a gente vai começar a fazer todo o preenchimento, todo o desenho colorido. Vou começar pelas partes que não se tocam, tá? Elas não se tocam, tipo a orelha não se toca, essa partezinha do rosto ela não se toca. Por quê? Porque senão vai misturar as cores, e aí vai manchar o nosso desenho. A gente tem que começar assim aos poucos. Vou fazendo toda a parte que não vai se misturar. E é exatamente assim que eu tô fazendo aqui no vídeo. Faço tudo que não se mistura, e aí eu vou secar. Todo esse processo, eu ponho ele pra secar do mesmo jeitinho. Eu seco os meus na air fryer a 60 graus. Não coloque mais do que isso, senão ele estufa todinho e amarela. Não dá certo colocar em temperatura superior, tá bom? Aqui, olha, eu já fiz. E foi nessa hora que eu comecei a me orientar mais pelo desenho mesmo do meu molde aqui do que pela marcação que eu tinha feito, tá? O nariz, que lembra que eu falei que é um ponto mais grosso? Por quê? Porque a gente tem que dar forma no nariz. O nariz ele tem que ficar bem pontudinho, assim, bem bolinha mesmo. E se eu deixar o glacê muito fluido, eu não vou conseguir. E agora, a gente faz o nariz e os olhos dessa mesma maneira. A gente precisa deixar o olho quase que com efeito ali 3D, sabe? Assim como o nariz e as patinhas e as unhas do Stitch também. A gente vai usar essa cor preta. Essa cor preta, gente, ela não é preta. Ela é um azul muito, 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 muito escuro. Que em contato com o ar, oxida e fica preto. E aí dá certo, tá? Não tá disponível pra vocês ainda, mas em breve vai estar. Então a gente vai ter um preto aí que não usa preto. E a gente vai poder usar assim, sem preocupações. Agora que eu já sequei as outras partes, eu vou com um tom de azul mais claro pra fazer o restante do desenho do Stitch, tá? Você vê que o Stitch ele tem 2 cores ali, 2 tons de azul. E agora eu vou preenchendo a tonalidade, de novo, onde as cores não se misturam ali, que já tá sequinho. Porque senão eu não vou ter esse efeito
de braço, de perna, de olho. Vai ser uma coisa só, ele vai juntar, vai misturar tudo, vai misturar cor, vai misturar as partes do corpo, e aí a gente não vê nada, a gente só vê um negócio colorido, entendeu? Então a gente vai fazendo etapa por etapa, aí leva pra secar. Leva pra secar, ele não precisa secar 2 horas não, tá, gente? Essa etapa aqui é que ele seca mais ou menos meia hora. Eu coloco meia hora na air fryer, ou dependendo aí da profundidade ou a quantidade de glacê que eu uso, até um pouquinho menos. Mas meia hora é o tempo certo, vai, assim, pelo menos nesse aqui do Stitch que a gente tá fazendo meia hora pra secar e a gente poder fazer a próxima etapa. Por isso que a gente tem que fazer com antecedência, né, gente? A gente tem que fazer com antecedência pra dar tempo. Eu quase nunca deixo secar sozinho, assim, ao ar. Por quê? Porque eu tenho muita coisa pra fazer, e vou secando e vou fazendo, tá? Aí os olhos, o glacê branco, a gente vai colocar ele também num ponto um pouquinho mais firme, pra gente dar esse voluminho nele. E eu não ia fazer isso, mas eu falei assim, gente, eu vou fazer porque eu acho que vai ficar super legal. É a gente delinear, né, o Stitch com o glacê preto. Dá toda a diferença, eu achei que fez toda a diferença no desenho. Delimitou e demarcou muito mais. Deixou, assim, todas as partes bem identificáveis, bem divisíveis, assim, a gente consegue identificar. Ele tá no mesmo ponto do preenchimento do nariz e dos olhos. Ele não pode se dissipar, o que eu quero dizer com isso, assim, o ponto dele para fazer esse traçado, ele tem que estar firme, porque ele não pode escorrer quando a gente colocar, porque senão vai estragar todo o nosso desenho. Então eu vou fazendo todo o contorno, e mais uma vez eu tô me guiando pelo desenho do molde que eu utilizei. Gente, eu amei o resultado. Pode melhorar? Pode, eu sei que pode, a gente sempre pode melhorar, mas eu amei esse resultado. Foi a primeira vez que eu fiz esse Stitch assim. Eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Eu gostei muito, fiquei super satisfeita. E, seguinte, vou levar, depois que eu terminar tudo, vou levar pra secar de novo e vou deixar lá mais umas 2 horas, ou na air fryer ou no forno. E aí, eu deixo ele secando a noite todinha ali ao ar livre, tá? Ao ar livre eu digo assim, né? Sem o forno. Eu deixo ali fora, secando, não no relento, tá, gente? Vocês entenderam o que eu quero dizer. E eu vou secar ele todinho, porque o ponto de volume, ele demora um pouquinho mais pra secar, né? Então a gente tem que deixar ele secar bem só depois que eu vou embalar, tá bom? Quando ele estiver completamente seco, aí a gente vai embalar ele e vai entregar pro nosso cliente. Olha que lindo que ficou o Stitch. Nossa, eu amei, gente. Estou apaixonada pelo Stitch. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra você não perder nada, que tem um monte de lançamento e novidade. E você vai ficar sem, né? Então, gente, se inscreve aqui. Ativa as notificações pra você ser avisada de novos vídeos. A gente vai entrar agora com os produtos de Páscoa. Biscoitos decorados, bolos. Vai ser muito legal. Então, não perde.